Existe um medo silencioso quando o assunto é saúde mental. O medo do remédio. Muitas pessoas sofrem durante anos com ansiedade, insônia, depressão, exaustão emocional, mas evitam procurar ajuda porque acreditam que se forem ao psiquiatra, vão sair de lá com uma receita na mão e uma dependência para o resto da vida. E esse medo é tão forte que muitas vezes impede o cuidado. Eu já vi pessoas conviverem com sofrimento emocional por 5, 10, 15 anos, sem nunca buscar tratamento, justamente por causa desse receio. Mas a pergunta que eu quero propor aqui hoje é outra. Será que o problema está realmente no remédio ou no que nós aprendemos a acreditar sobre ele? Porque quando o assunto é medicação psiquiátrica, existe uma mistura enorme de medo, mitos e desinformação. E hoje eu quero conversar com você sobre isso de forma clara, responsável e humana. Uma coisa curiosa acontece quando falamos de medicação psiquiátrica. O medo costuma aparecer antes da informação. Muita gente já chega ao consultório com algumas crenças muito fortes. Remédio psiquiátrico vicia, remédio muda a personalidade, se eu começar a tomar, nunca mais vou parar, isso vai mexer com a minha cabeça. E essas ideias são tão repetidas culturalmente que acabam parecendo verdades absolutas. Mas a realidade é muito mais complexa. Existem diferentes classes de medicamentos, existem diferentes indicações, existem diferentes tempos de tratamento e, principalmente, existe algo fundamental que muitas vezes não é explicado. Medicamentos psiquiátricos não são feitos para mudar quem você é. Eles são feitos para regular sistemas do cérebro que estão desorganizados. Quando falamos de ansiedade, depressão, insônia crônica ou exaustão emocional intensa, não estamos falando apenas de sentimentos, estamos falando também de processos neurobiológicos. O cérebro funciona através de circuitos complexos que envolvem neurotransmissores. Entre os mais conhecidos estão a serotonina, dopamina e a noradrenalina. Esses neurotransmissores participam da regulação de diversas funções: humor, motivação, energia, sono, atenção, resposta ao estresse. Quando esses sistemas ficam desregulados, começam a surgir sintomas: ansiedade constante, pensamentos acelerados, desânimo profundo, falta de prazer nas coisas, insônia persistente. E o que muitos medicamentos fazem é ajudar o cérebro a restabelecer esse equilíbrio. Não é mágica, não é controle da mente, é fisiologia. Um dos maiores medos das pessoas é a ideia de dependência. E aqui é importante fazer uma distinção muito clara. Existem medicamentos psiquiátricos que podem causar dependência, mas não são todos. Na verdade, muitos dos medicamentos mais utilizados hoje, como diversos antidepressivos, não causam dependência química. O que acontece muitas vezes é outra coisa. A pessoa melhora com o tratamento e então surge um pensamento: será que eu só estou bem por causa do remédio? Esse tipo de dúvida é compreensível, mas ela precisa ser discutida com responsabilidade e acompanhamento médico, porque cada caso tem um tempo de tratamento diferente. Agora vamos falar de algo muito importante. O problema não é ter dúvidas sobre medicação. Dúvidas são saudáveis. O problema é quando o medo se torna tão grande que impede a pessoa de buscar ajuda. Porque enquanto o medo do remédio cresce, o sofrimento continua, ansiedade continua, insônia continua, exaustão emocional continua. E muitas vezes a pessoa tenta resolver isso sozinha durante anos, com força de vontade, com distrações, com tentativas isoladas. Mas existem momentos na vida em que o cérebro precisa de ajuda para se reorganizar. E isso não significa fraqueza, significa cuidado. Existe algo interessante na forma como pensamos sobre saúde mental. Se uma pessoa tem pressão alta e precisa de medicação, isso é visto como algo normal. Se alguém tem diabetes e precisa de tratamento contínuo, isso também é considerado cuidado com a saúde. Mas quando o assunto é o cérebro, aparece um julgamento diferente, como se a mente tivesse que resolver
tudo sozinha, como se pedir ajuda fosse sinal de fragilidade. Mas o cérebro é um órgão, e como qualquer outro órgão, às vezes ele precisa de suporte para funcionar melhor. Outro ponto muito importante: medicação psiquiátrica não é o único elemento do cuidado. Ela pode ser uma ferramenta, mas saúde mental envolve muito mais coisas: história de vida, ambiente, relações, sentido de vida, organização emocional, hábitos diários. Em muitos casos, o tratamento envolve também reflexão, mudança de estilo de vida e compreensão das próprias emoções. A medicação pode ajudar a estabilizar o terreno, mas a reconstrução da vida emocional envolve outros aspectos. Talvez a pergunta mais importante não seja: remédio psiquiátrico é bom ou ruim? A pergunta mais importante talvez seja: será que o medo que eu tenho está baseado em informação ou em histórias que eu ouvi ao longo da vida? Porque quando falamos de saúde mental, informação correta muda tudo. Ela reduz o medo, ela aumenta a clareza e ela permite que as pessoas tomem decisões mais conscientes sobre o próprio cuidado. Cuidar da mente não deveria ser motivo de vergonha, nem de medo. Assim como cuidamos do coração, dos pulmões ou de qualquer outro órgão, o cérebro também merece atenção. E às vezes, parte desse cuidado envolve tratamento médico, com responsabilidade, com acompanhamento e, principalmente, com informação, porque quando o conhecimento aumenta, o medo diminui.